Olá, colegas, tudo bem? Mais um dia aí do nosso curso de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência. Já estamos na 21ª aula aí do nosso curso. Lembrando que essa aula ficará disponível no YouTube apenas provisoriamente, ok? Todas essas aulas de Direito Previdenciário após a reforma irão migrar para uma plataforma específica da Hotmart. Então, se você tem interesse em conhecer todo o nosso curso de formação continuada do advogado, nos acompanhe aí no Instagram, @advocaciaajatooficial, tá ok? O tema de hoje, aposentadoria do professor, né? Vamos ver como é que era a aposentadoria do professor e como é que ficou depois da reforma. Bom, com relação à aposentadoria do professor, tem uma curiosidade para dizer. Você sabia que a aposentadoria do professor já foi especial, já foi considerada uma atividade especial? Como assim? A atividade de professor estava prevista no Decreto 53831 de 64, que relacionava as atividades consideradas especiais por enquadramento. A atividade de professor era considerada penosa, uma atividade desgastante, junto com outras duas. A atividade de mineração, que é ao mesmo tempo penosa, insalubre e perigosa, e a atividade de motorista rodoviário, né? Uma curiosidade, a atividade de motorista rodoviário era também considerada penosa, segundo o decreto 53831 de 64. E aí, por conta desse enquadramento no decreto 53831, a atividade de professor era concedida da mesma forma que as demais aposentadorias especiais aos 25 anos de tempo de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Uma outra curiosidade é que, por conta disso, a aposentadoria especial do professor permitia a conversão. Em 92, o decreto 611 de 92 recuperou, retroagiu aí os efeitos do decreto 53831, trouxe de lá de trás os efeitos do decreto 53831 e permitiu a conversão do tempo especial em tempo comum para aposentadoria por tempo de contribuição. Contudo, eu só posso converter o tempo de professor de especial em comum durante o tempo em que ele era considerado especial. E até quando a aposentadoria do professor foi considerada especial para fins previdenciários? Até a emenda constitucional número 18 de 9 de julho de 1981. Essa emenda constitucional passou a incorporar as regras de aposentadoria do professor e, por conta dela, a partir dela, portanto, não se concebe mais a atividade penosa de professor como uma atividade que ensejava a aposentadoria aos 25 anos. Aliás, as mulheres, as professoras, continuavam com direito à aposentadoria aos 25 anos e os professores homens passaram a exigir aí 30 anos de atividade de magistério. Muito importante. Desde lá, haveria a necessidade de comprovar todo o tempo de atividade de magistério. Okay? Então, a atividade do professor tem essa diferenciação. A partir de 1981, eu não posso mais fazer a conversão e, para receber essa aposentadoria, eu teria que comprovar o exercício da atividade de magistério durante todo o período. 25 anos para as mulheres e 30 anos para o homem, como a gente vai ver aqui no nosso novo slide aí, aposentadoria constitucional do professor até a reforma de 2019. Porque desde lá de 1981 até a reforma de 2019, não se alteraram os critérios para a concessão da aposentadoria de professor. A Constituição de 88 também trouxe esses requisitos como essenciais para a aposentadoria do professor. Então, manteve 25 anos para a professora, 30 anos para professor e RMI de 100%, renda mensal inicial de 100%. Como assim? A aposentadoria era integral no sentido de que a aposentadoria deveria ser calculada com base em 100% da média das remunerações do professor, certo? 100% da média das remunerações do professor, que comprovasse 25 anos de atividade a mulher,
30 anos de atividade o homem. Atividade de magistério também. O que é considerado atividade de magistério? Em sala de aula, atividade de magistério em sala de aula, mas também é de coordenação pedagógica, de direção e de planejamento pedagógico. Tudo isso é considerado atividade de magistério. Com uma ressalva. Eu não estou me referindo a professor universitário. O professor universitário não tem direito a esse tipo de aposentadoria, apenas o professor de ensino infantil, fundamental e médio, certo? Os professores universitários estão fora disso. O que acontece? Essa RMI de 100%, ela é 100%, como eu expliquei, da média, né, do salário de benefício, ela se manteve até a reforma de 2019. Porém, o critério de cálculo do salário de benefício, sobre o qual incide esse 100%, é que mudou, né? Salário de benefício até 1999, até essa lei aqui, 9.876,99, mais precisamente novembro de 1999, era feito com base na média dos 36 últimos salários, das 36 últimas remunerações do professor. A partir daqui, não mais, passaria a ser feito com a média das remunerações de julho de 94 até a data da aposentadoria, eu podendo descartar aí 20% de remunerações menores. Então, veja que mudança drástica. Eu passei de uma realidade de 36 últimas remunerações para uma realidade em novembro de 99 de uma média de 80% das maiores remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Só que tem mais. A aposentadoria do professor passou a sofrer também, assim como a aposentadoria por tempo de contribuição comum, passou a sofrer a incidência do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário passa a incidir sobre a aposentadoria do professor, por quê? Porque ela não era mais uma atividade especial. Desde 81 ela não era considerada uma atividade especial. Portanto, se ela não é uma atividade especial, ela cai na regra geral, na regra da aposentadoria por tempo de contribuição que a gente já viu aqui. E para esse tipo de aposentadoria, por tempo de contribuição, exige-se o fator previdenciário. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, RESP 1423286 do Rio Grande do Sul, acabou com a questão, acabou com a dúvida e determinou que a aposentadoria do professor deve sofrer incidência do fator previdenciário. A diferença foi que em 2015 nós tivemos aquela alteração dos pontos, E aí, se o professor alcançasse 90 pontos e se a professora alcançasse 80 pontos, 5 pontos a menos. O que é pontos? A gente já falou aqui também no curso, é a soma de idade e tempo de contribuição. Então, se o professor atingiu 90 e a professora 80 pontos lá em 2015, ele tem direito a excluir o fator previdenciário. Mas, de fato, o que é que nós temos a partir, então, da Lei 9.876/99? Temos a situação de uma RMI que pode ser reduzida pelo fator previdenciário, porque a aposentadoria do professor é comum. Aposentadoria programada do professor, quando eu me referir à aposentadoria programada, sempre vai ser a aposentadoria depois da reforma. Como é que fica a aposentadoria programada do professor depois da reforma? E aí eu estou me referindo àquelas pessoas que ingressaram no regime previdenciário após a reforma, certo? Por quê? Porque a gente vai ver que existem regras de transição para aquelas pessoas que passaram de um regime para outro, certo? Então aqui é apenas aquelas pessoas que ingressaram no regime depois da reforma de 2019, 13 de novembro de 2019. Então se você começou a contribuir na condição de professor ou professora após 13 de novembro de 2019, a regra vai ser exatamente essa. 25 anos comprovados de magistério. Percebam, reduziu para o homem, Que era 30, passou para 25. Idade mínima, 57 mulheres, 60 anos homens. A RMI não é mais de 60%, é 60% mais 2% a cada ano a mais de 15 ou 20 anos, Da mesma forma que a regra geral. E o servidor público, regime geral até aqui, o servidor público, além de acumular esses requisitos, também tem que comprovar 10 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, certo? Requisitos tanto para o regime geral, até a letra C,
requisitos do servidor que devem ser observados no regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, certo? Os estaduais depende, obviamente, de adesão a essa regra. A aposentadoria de transição, como eu expliquei, existem pessoas que começaram a contribuir antes da reforma e ainda contribuem até hoje porque não completaram o tempo para aposentadoria. O que acontece? Existem 3 regras de transição, né, para essas pessoas que estão no meio do caminho aí. Primeira regra é a regra dos pontos. Lembra? O que é ponto? Idade mais tempo de contribuição. Lembrando, o tempo de contribuição mínimo sempre será 25 e 30, certo? Nesse caso aqui da regra de transição, eu vou retomar o tempo de contribuição mínimo do regime anterior. 25 para a mulher, 30 para o homem. Então eu preciso completar a pontuação de 81, 91. 81 para as mulheres, 91 para os homens. Então vamos pegar ali, ó, 30 anos para o homem, ele precisa ter de atividade de magistério, como professor, ensino infantil, fundamental e médio. Então ele só vai conseguir de fato se aposentar quando completar 91 pontos, que dá 61 anos de idade, né? Ah, professor, mas isso ficou muito... ele só vai conseguir se aposentar com 61? Depende. Se ele tiver mais anos aqui, ele pode diminuir a idade para alcançar essa pontuação. Tá joia? Essa é a grande sacada da regra dos pontos. É você passar mais tempo contribuindo lá para reduzir a idade necessária para alcançar a pontuação. Acontece que essa pontuação ela aumenta a cada ano. Então hoje, em 2020, eu estou fazendo esse vídeo em 2020, hoje ela já é de 82,92, porque a pontuação vai aumentando 1 ponto a cada ano, até chegar a 92 pontos para as mulheres, 100 pontos para os homens, 92 aqui, tem mais um tempo aí, né, pela frente, 11 anos aí para as mulheres, e para os homens 9 anos até alcançar 92 pontos e 100 pontos. O servidor, por sua vez, além dessa regra aqui de pontos, ele tem que ter uma idade mínima de 51 a 56 anos até 2022, e a partir de 2022 essa idade mínima aumenta para 52, 57 e para aí, certo? Para aí, não aumenta mais. 20 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo. É exigência também para o servidor público dessa regra de transição dos pontos. Aposentadoria de transição do regime geral de previdência social é a regra do pedágio. Aliás, o servidor público também tem direito a essa regra aqui do pedágio. Essa regra do pedágio é o pedágio de 100%, pedágio integral aí de 100%. Como é que funciona pedágio na regra de transição? Bom, a gente tem um tempo de contribuição mínimo, que é aquele do regime anterior, 25 mulher, 30 homem, uma idade mínima, 52 anos e 55 anos, 52 mulher, 55 homem, e o pedágio. O pedágio ele sempre vai ser calculado na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, ou seja, 13/11/2019. Como é que funciona? Quanto tempo falta para eu me aposentar, para eu alcançar o tempo de contribuição mínimo em 13 de novembro de 2019? Bom, falta 2 anos? Faltam 3 anos? Bom, a regra é simples. Você paga um pedágio equivalente a 100% do tempo que está faltando. Se faltam 3, eu contribuo durante mais 3, ou seja, se fosse mulher aqui, iria para 28, fosse homem, iria para 33, e aí me aposento com as regras de transição do pedágio, né, que tem uma idade mínima menor em relação à regra nova, né, em relação à aposentadoria programada do professor nova. E o servidor público? O servidor público tem também que contribuir, tem que demonstrar, né, porque ele já contribui aqui, ó, 25, 30, mais o pedágio, tem que demonstrar 20 anos de tempo de serviço público e 5 no cargo, ok? Então ele pode passar, de repente, mulher aqui, ó, 25 anos, passou 5 anos como atividade de professora no regime geral, 20 anos no serviço público como professora do regime próprio de previdência. Cumpriu? Cumpriu. 5 últimos anos no cargo, ela se aposenta na regra aqui do pedágio, desde que pague o pedágio, obviamente, do tempo que estava faltando em 13 de novembro de 2019.
Terceira regra de transição, idade mínima. É a regra que permite que você comece com idade mínima menor e vá aumentando aos poucos. O tempo de contribuição mínimo ainda é do regime anterior, 25-30, 30 para os homens, e a idade mínima vai aumentando. Começa com 51, 56 em 2019 e vai aumentando 6 meses a cada ano. Ou seja, agora em 2020 é 51 e 6, 56 e 6 meses, certo? 51 mulher, 56 homens, até alcançar 57, 60, que vai acontecer em 2031. Apenas o regime geral de previdência social tem direito a essa regra de transição, servidor público não tem, ok? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, aposentadoria do professor. Nos siga lá no Advocacia Jato Oficial, porque nós temos promoções aí interessantes para vocês em comemoração à marca dos 50 mil inscritos, ok? Se você não fez sua inscrição também, faça sua inscrição, ative aí o sininho de notificações para mais informações. Muito obrigado a todos e até a próxima.